Graça e paz, tudo bom? Meu nome é Paulo Romão, eu sou pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil em Santa Maria e você está no Meditações Matinais. Vamos iniciar nossa caminhada nas Meditações Matinais na Epístola de Filipenses. Vamos ver essa carta do apóstolo Paulo e conseguir extrair os ensinamentos bíblicos para a nossa vida. Filipenses capítulo 1, versículos 1 e 2 diz: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos lembrar que a igreja de Filipe começou na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Nós encontramos isso lá em Atos 16, onde de fato o apóstolo Paulo se empenhou na evangelização daquela região. Nós devemos lembrar que essa é uma das cartas chamadas Cartas da Prisão. O apóstolo Paulo estava preso, estava em cárcere. Nós encontramos alguns contextos nessa carta, por exemplo, o enfrentamento das perseguições, falsos ensinamentos e testemunho dos crentes diante do mundo. E algo legal de se ver nessa carta é que ela é considerada a carta mais pessoal de qualquer outras cartas que o apóstolo Paulo escreveu para uma igreja local. E aqui nós podemos destacar algumas questões muito interessantes no texto bíblico. Nós encontramos aqui que o apóstolo Paulo, juntamente com Timóteo, que acompanhava, ele se considera servo. Ele se põe como servo de Cristo Jesus. Qual era a ideia do apóstolo Paulo quando ele se apresenta como servo de Cristo Jesus? Nós devemos lembrar que a palavra servo também pode ser entendida como escravo. Ou seja, os autores foram comprados por um alto preço e se tornaram propriedades de Deus. No sentido espiritual, quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, refere-se a alguém que serve ao seu Senhor com alegria, com coração, com dedicação, serve em novidade de espírito e no desfruto da perfeita liberdade que apenas Deus pode oferecer. E de fato, eles serviam ao Senhor de todo o seu coração, pois eles sabiam que foram salvos por Jesus Cristo, salvos da verdadeira escravidão, que se refere à escravidão do pecado. E por isso que eles falam que eles são servos de Cristo Jesus. Eles colocam o foco nele, no Salvador deles. E de fato os dois não se importavam com a sua vida, pois já tinham sido entregues, a vida deles já tinham sido entregues ao seu Salvador. E de fato, essa carta, como nós podemos ver aqui nesses versículos iniciais, o apóstolo Paulo escreve a todos os santos em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo estava dizendo nessa perspectiva de santo? Ele estava primeiramente endereçando a esses nossos irmãos da igreja de Filipe, mas também a ideia de santo é alguém que foi separado por Deus para algo especial. Nós sabemos que esse separar refere-se à salvação. Os santos são os crentes em Cristo Jesus. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo diz que ele escreve a todos os santos em Cristo Jesus. Por que ele faz a colocação em Cristo Jesus? Porque eles não foram separados por vontade própria, mas eles foram resgatados por Jesus Cristo. Esse é o resultado da regeneração, da santificação que é feita apenas por Jesus Cristo em nossa vida. Veja que o Espírito Santo aplica ao coração do crente os méritos da morte de Cristo. E ao plantar nesse coração a semente da fé, o habilita a abraçar o seu Senhor pelo meio de uma fé genuína e verdadeira. A quem mais ele endereça essa carta? Nós vemos que o apóstolo Paulo também endereça aos bispos ou presbíteros, como também aos diáconos que vivem em Filipos. E o que ele deseja a essas pessoas? Ele deseja a graça e deseja a paz. A graça e a paz de Deus. E o que é a graça? A graça é aquilo que nós recebemos de Deus
porque nós não merecemos. É a gratuita e infinita bondade de Deus sendo derramada em nossa vida. E a paz é a convicção da reconciliação mediante o sangue de Jesus Cristo. Uma verdadeira abundância e plenitude espiritual que alcança o nosso coração. Nesses apenas 2 versos, e acompanhe comigo esses destaques, né? Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo e Timóteo eram servos de Jesus Cristo. De fato, todos nós somos servos de alguém. Ou nós somos servos de Jesus Cristo, ou nós somos servos do pecado. Nós estamos ainda escravizados em nossos pecados, ou ainda recebemos a liberdade, ou já recebemos a liberdade em Jesus Cristo. Você é servo de quem? Você ainda é escravo do pecado? Nós também vemos que o apóstolo Paulo, ele escreveu aos santos. Será que você já foi separado pelo sangue de Jesus Cristo? Será que você já foi purificado pelo precioso sangue de Cristo Jesus? De fato, só a partir do momento onde nós confessamos os nossos pecados, onde nós nos arrependemos da nossa vida pregressa, nós nos tornamos santos, somos santificados, separados por Deus após a nossa regeneração, após a transformação do nosso coração pecaminoso para um coração agora que deseja, que louva, que quer buscar a Deus. Qual é a sua situação? E diante disso, saiba que você está recebendo de forma graciosa a salvação. É de graça. Nós não precisamos pagar nada, não precisamos fazer nada para receber isso. Porque, de fato, nós não merecemos a salvação. E por isso é de graça. E a consequência da salvação é uma paz. A paz que excede todo entendimento, conforme o próprio apóstolo Paulo diz. Que você possa refletir hoje, nessa manhã, se você de fato é servo de Jesus Cristo, se você já foi separado por Jesus Cristo, se você já recebeu a graça e já tem a paz de Deus em seu coração. Que Deus te abençoe e até a próxima meditação matinal.